Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que está cada vez mais sensível e sendo discutido por toda a sociedade. Aliás, não só no Brasil, como no mundo. Nós vamos tratar da questão do racismo e nós vamos tratar do enfrentamento do racismo, particularmente pelas mulheres negras. Então, para tratar desse tema, nós convidamos duas mulheres que são pesquisadoras e militantes, ativistas dessa causa, né? Eu quero apresentar para vocês a Tauá Pires. Obrigado, Tauá, por estar com a gente aqui. A Tauá é historiadora, ela é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela Universidade de Brasília, e ela é coordenadora da área de juventudes, gênero e raça da Oxfam Brasil. Quero apresentar também para vocês a Fabiana Pinto, que é uma pesquisadora e uma ativista também. E ela é pesquisadora do Instituto Marielle Franco e é articuladora política do movimento Mulheres Negras Decidem. Muito obrigado também, Fabi, por estar aqui, né? Então, vamos dar início a esse debate, essa conversa, né, que interessa a todo mundo e que está trazendo para o primeiro plano da discussão política a participação das mulheres negras, né? Então, eu queria começar perguntando para Tauá. Tauá, esse tema e essa emergência das mulheres negras na política, ele é novo? Ele já existia antes? Nós temos aí histórias que vêm desde a Lélia Gonzalez e de outros assim, que estão apontando esse caminho, mas parece que a situação mudou, não é? Olá, Silvio. Primeiro, dar boa tarde para vocês, né? Dizer que é uma alegria voltar aqui ao programa e é uma alegria voltar aqui junto com a Fabi, que eu admiro bastante, do Mulheres Negras Decidem, das nossas parceiras aí também do Instituto Marielle Franco. Então, primeiro, agradecer em nome do Oxfam Brasil e dizer que estou muito feliz de voltar. E, na verdade, o que a gente está acompanhando nesse momento, que pela primeira vez na história a gente tem o maior número de candidaturas de pessoas negras para prefeitos e vereadores do que pessoas não negras, não é algo desse momento que a gente está vivendo, é algo que eclode nesse momento, mas que, como você mesmo falou, Silvia, é fruto de muitas pessoas que vieram antes, né, que estavam militando, mesmo não estando ocupando espaços de poder, não abriram mão de fazer essa disputa política, como no caso da Lélia Gonzalez, da própria Benedita, que está aí também no espaço político, que já passou por vários diferentes desenhos de mandato, e também de outros ícones históricos, né, como a Teresa de Benguela, enfim, dizer que, na verdade, o que a gente está vivenciando nesse momento no país, e que a gente vê também em outras partes do mundo, é fruto de uma mobilização bem antiga, especialmente das mulheres negras. A gente não pode esquecer que 2015 foi um ano que teve a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, e eu trago esse dado como um dado emblemático, porque a marcha, ela teve como resultado uma carta não para as mulheres negras, mas para o conjunto da sociedade. Então, essas mulheres negras são as mulheres que estão no dia a dia tocando a nossa sociedade, se não nos espaços de decisão e de poder, né, porque existe sim essa subrepresentação, mas são elas que são as lideranças dos territórios, que estão na frente das famílias, que estão nas frentes também mais propositivas, no momento como a gente está vivenciando de crise, quem traz proposta, quem traz inovação. Isso, na nossa opinião, certamente é o movimento de mulheres negras. Muito bom. Fabiana, você que vem do Instituto Marielle Franco, deixa eu aproveitar a oportunidade e perguntar para você, e a Marielle tem o que a ver com esse processo todo? Boa tarde, Silvio e Tauá e todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, né, também é um prazer estar aqui, enfim, representando o Instituto, falando também pelo movimento Mulheres Negras Decidem, que eu integro. E sobre essa questão que você levantou inicialmente e respondendo também, né, o que a Marielle
tem a ver com isso tudo. Eu acho que a Tauá, ela trouxe uma questão importante, que é a marcha de 2015, e aí logo depois da marcha de 2015, né, em 2016, que é a eleição da Marielle, né, que é quando ela se elege, no Brasil inteiro a gente também tem a eleição, enfim, a gente tem a eleição, por exemplo, da Áurea Carolina, que hoje está vindo para a prefeitura, a gente tem a eleição das juntas, né, enfim, a própria Thalíria também, e a Mari aqui no Rio. Eu acho que a Marielle, assim, como esse grande símbolo que ela se tornou hoje, mas pensando no momento da candidatura dela, da eleição dela e do que estava sendo construído naquele momento, né, que ela colocou o seu corpo à disposição para uma política institucional, ela representa esses esforços assim que vieram antes de nós, né, de mulheres negras como Lélia Gonzalez, como Benedita, que são inspirações para nós, mas ela representa esses corpos negros de mulheres negras que ousaram entrar na institucionalidade e, enfim, colocar o seu corpo à disposição ali da luta política institucional. E a sua morte, né, o seu assassinato, ao meu ver, eu acho que ao ver da família, né, da Marielle também, que é quem funda o Instituto Marielle Franco, mas eu posso tratar disso um pouquinho mais depois, representa o que poderia significar um silenciamento de uma luta política, né, das mulheres negras, que ganhou muito espaço de 2016, nesse curto período de tempo, né, até 2018, no seu assassinato, na verdade, representa uma força política ainda maior para que outras mulheres negras não permitam esse silenciamento, não permitam que se tenha outras Marielles, não no sentido, enfim, da força política que ela era e que ela foi, porque o Instituto esse ano fez um trabalho que foi realmente resgatar o que foi esse período enquanto ela esteve na Câmara do Rio. E, assim, foi um período curtíssimo. E a gente analisou realmente a produção legislativa dela e foi incrível. E aí você olha aquilo ali, você pensa que aquilo ali foi fruto de só 1 ano de trabalho, enquanto você tem homens brancos que estão aí na política institucional há anos e não constroem absolutamente nada para a população, nem para o seu eleitorado, mas nem para a população. E você analisa a produção legislativa da Marielle e vê tudo que ela produziu num período curtíssimo, a gente consegue ter a dimensão da potência que seria se ela continuasse viva. Então, eu acho que a Mari representa tanto essa potência quanto também essa força que vem depois do seu assassinato, que é não permitir que isso aconteça com outras de nós, né? Silvio, eu queria só dialogar rapidinho, porque a Fabi traz várias coisas que são importantes do perfil dessas mulheres, né? De 2016 para a política, porque é um ano bem controverso, a gente sabe que também tem um avanço de outras bandeiras mais conservadoras ou neopentecostais, mas essas mulheres que vão ocupar essas cadeiras, elas têm perfis de militância, né? Então, a Thalíria é professora, a Áurea vem do movimento hip hop de luta por moradia, a Marielle também vem de uma mobilização com projetos também sociais, é educadora, enfim. Então, uma mudança de perfil, isso é muito importante falar, porque quando a gente fala da necessidade da gente ampliar essa representatividade, é a necessidade da gente ver a sociedade representada nesses espaços, né, do parlamento, da Câmara, do Legislativo, enfim, porque o maior grupo demográfico que a gente tem no Brasil hoje são as mulheres negras, 27% da população é constituído de mulheres negras, só que tem só 3% de mulheres negras no parlamento, então é uma conta que não bate. Ou seja, as pessoas que estão hoje ocupando, legislando, fazendo o desenho das políticas, não necessariamente elas conseguem representar e têm uma noção da realidade do chão para poder fazer essa concepção de políticas. Então, é muito importante fazer esse destaque de uma mudança que foi pequena, mas que gera um impacto grande, porque se abre um espaço maior para que diferentes tipos de candidaturas ocupassem,
E eu digo isso porque também vieram os novos mandatos, né? Esses desenhos de mandatos coletivos, coisas que a gente não estava habituado no espaço político brasileiro, e mesmo essas candidatas que entram sozinhas, elas entram com desenhos coletivos de estruturas mesmo de mandato. Então, é importante trazer o que significa uma liderança política comunitária entrar nesse espaço, porque ela não entra sozinha, ela carrega muitas outras pessoas e ela carrega a realidade junto com ela, diferente do que a gente está acostumado a ver dentro do ambiente político, né, que já se consolida como desenhos, sei lá, pessoas que estão na política porque são de família de políticos há muitos anos, né, ocupando esses espaços, ou de determinados setores como agropecuária, setores religiosos, enfim, são pessoas que têm um perfil, mas não necessariamente que conseguem representar devidamente os diferentes setores da sociedade, né? É isso também que está em jogo. É isso que está em jogo. Ontem, inclusive porque nós íamos ter essa conversa hoje, eu fui pescar no YouTube e peguei uma roda de conversa da Marielle, no Rio de Janeiro, quando ela tinha 9 meses de mandato, né? Ela foi a uma casa, não sei se vocês conhecem esse evento, né? Mas é uma conversa em que ela se coloca à disposição das pessoas que estão participando e muito mais ouve do que fala, né? Quer dizer, e ali a gente tem uma cineasta negra que se apresenta, tem uma cantora que até se expressa numa canção linda, assim, né? Mostrando também a que veio, né? E eu fiquei impressionado porque a discussão estava em torno dos temas do dia a dia, da qualidade de vida, do futuro profissional, não é? Muito diferente das discussões na Câmara Municipal, onde você tem os lobbies empresariais que estão fazendo o seu jogo de leis com interesse privado, né? Quer dizer, essa característica de trazer a qualidade de vida para o centro da discussão, né? Fabiana, você quer comentar um pouco? Isso é uma novidade ou não? Sim, com certeza. Eu acho que resgatando também a Marcha das Mulheres Negras de 2015, quando você fala sobre qualidade de vida, né, tem um conceito que as mulheres negras trabalham e defendem, inclusive agora em âmbito também institucional, né, que é o bem viver. Eu digo isso de defender também em âmbito institucional, porque esse ano a gente fez a Agenda Marielle Franco. E aí uma coisa bem curiosa relacionada às candidaturas que se comprometeram com a agenda, que é um conjunto de práticas e de políticas públicas baseados, assim, né, embasados no legado da Marielle como parlamentar, é que tem muitas candidaturas coletivas. Então, quando a Tauá traz esse fato de novos formatos, né, a política a partir de novos arranjos, assim, isso é muito presente em mandatos de mulheres negras. Eu acho que, primeiro, porque essas mulheres negras que colocam os seus corpos ali à disposição, uma demanda, elas vêm a partir de uma demanda do seu próprio grupo, né? Não necessariamente só de mulheres negras, mas, enfim, a sua comunidade, o seu coletivo, aquele grupo por onde ela milita. Então, essas candidaturas já geralmente surgem como uma demanda, né, uma demanda coletiva. E aí, um aspecto interessante sobre isso é que 20% dessas candidaturas que se comprometeram com essas práticas e com essas políticas eram candidaturas coletivas e muitas levavam o nome Bem Viver no nome mesmo da candidatura. E eu achei isso assim. Aí eu comecei a ver uma, aí eu vi outra de Pernambuco, aí eu vi outra do Rio. Aí eu, gente, que coisa fantástica, assim. Porque o significado que é você pensar, é isso, né? Você pensar um novo modo de viver, um novo paradigma, assim. O que é a qualidade de vida, afinal, né? É eu ter os meus direitos garantidos, é eu ter, enfim, transporte, é eu ter saúde. Bem viver é um termo também que eu sou da saúde pública, né? Sou formada em saúde coletiva, e é um termo que a gente usa muito no campo da saúde, que é para poder pensar a saúde para além dessa coisa da ausência da doença ou não, mas é um conjunto, né, de direitos e de condições que o cidadão, enfim,
a sociedade precisa ter para poder se garantir que se tenha, ok, eu tenho, então, qualidade de vida, né? É uma coisa mais ampla. E aí agora a gente tem isso muito trazido também por mulheres negras, esse termo em disputa ali, sendo colocado na política institucional, né, no campo eleitoral, o que é fantástico, porque nos dá realmente uma nova forma, assim, uma oportunidade de redesenhar essa cidade, pensando agora em eleições municipais, mas é uma possibilidade de redesenhar que cidade é essa que eu quero para eu viver, que direitos são esses que eu preciso para poder garantir uma qualidade, enfim, para o meu filho conseguir ir para a escola, para eu ter acesso à saúde de qualidade, para eu poder ter transporte de qualidade, enfim, que cidade é essa que eu estou querendo desenhar? E eu acho que as mulheres negras inovam muito nesse sentido enfim, quando elas estão nessa disputa política. Eu acho que a Marielle, quando você cita esse evento, assim, né? Isso acontecia muito, na verdade, dentro do mandato também. Isso provavelmente era uma atividade do próprio mandato, que era ter essas representações de setores da sociedade e de entender mesmo qual que é a demanda, porque uma coisa que também é muito forte é que, às vezes, a gente acha, né? Estou falando aqui um pouco, pensando até a saúde, né? Quando você fala de gestão de saúde, mas eu acho que na política isso também é muito presente. Eu sei o que a população precisa. E, às vezes, o que a população precisa daquele lugar não é, sei lá, saneamento. Eu tenho um exemplo, assim, um caso aqui do Rio, que foi um grupo, enfim, de gestores precisou ir a Manguinhos para poder... a gente vai fazer algumas melhorias aqui, vamos ouvir, então, a população, vamos fazer essa checagem. E aí eles estavam achando que a população ia falar, precisa de saneamento. Claro que isso também é importante, né? Precisa de uma outra unidade de saúde. E, na verdade, o que eles estavam precisando era que reativasse, a demanda deles era que reativasse um centro cultural. E estavam achando que ia chegar ali pedindo uma obra de saneamento. Então, eu acho que as mulheres negras trazem muito forte isso, de entender que realmente a gente não sabe tudo. Eu não posso falar pelo outro, eu não vou saber necessariamente de tudo, mas eu tenho que estar ali sempre disposta a ouvir e a escutar essas demandas e pensar as soluções para essas demandas. A Mari tinha muito isso, e, enfim, todos essas outras figuras políticas, né, que vieram depois da Marielle, mas também junto naquele mesmo momento ali em 2016, tem isso como uma marca muito forte. Pois é. Você sabe que tem mudanças que são mais visíveis, tem outras que não são tanto, né? Por exemplo, a presença dos negros na universidade. Quer dizer, isso se deveu a uma política pública, né? Mas ela transforma a realidade da universidade, né? Há pouco agora o Silvio Almeida lançou um blog e convidou o Mano Brown para inaugurar, né? Milhões de views já desse papo, quer dizer, você começa a ter uma presença no espaço público maior do que tinha antes, né? Quer dizer, agora, quando você fala assim que é importante, é uma indicação de mudança, e eu também concordo com isso, esses gabinetes coletivos, essas coisas assim, né? A presença no institucional, né? É verdade, mas também é meia verdade, porque você tem que ter um único vereador eleito, quer dizer, a decisão é desse vereador de criar o coletivo para poder trabalhar enquanto, né, uma vereança compartilhada, né? Essas questões, elas vão mudar muito a Câmara se nós tivermos 3, 4, 5 gabinetonas funcionando, né? Quer dizer, como é que você vê isso? É uma pressão para mudança institucional? É um aproveitamento de uma oportunidade para poder ter mais gente militando? Como é que é? Eu acho que é uma resposta, Silvio, porque a gente está num momento de crise, inclusive da democracia em xeque, crise a população descrente das instituições públicas, do papel do Estado. Então,
isso que a gente também está presenciando, eu vejo como respostas, como desenhos que vão acontecendo no sentido de a gente conseguir aprofundar a democracia, porque a democracia é um conceito em disputa. Muitos acham que a democracia ela é simplesmente a gente elegeu aquele deputado que nos representa, então as decisões que ele tomar, aquilo ali significa a democracia, mas a gente parte de um pressuposto de uma democracia, como fala a nossa Constituição, de fato participativa, uma democracia que garanta uma cidadania ativa. Então, o que eu percebo é que esses novos desenhos, a gente está falando de maneira ainda muito talvez simplista, falando só em mandato coletivo, porque como é algo muito recente, talvez seja algo que daqui a 2, 4 anos a gente vai conseguir ter uma noção do que gerou de mudança começar a você ter um mandato que 3 pessoas respondem por ele, vai ter uma representante legal, né? Porque é assim que funciona o nosso sistema eleitoral, mas existem várias pessoas que se comprometem com aquela agenda, que se comprometem com aquela plataforma que foi apresentada pela candidatura. Então, é uma forma também de você ter outros mecanismos de monitoramento da política, outros mecanismos de participação. Enfim, são desenhos que estão trazendo, talvez, diferentes respostas e trazendo um cenário mais propositivo diante do que a gente está vivenciando, que é um momento, de fato, de crise, né? De crise, inclusive, de democracia mesmo. E eu queria fazer só um comentário, 2, na verdade, né? Porque esse conceito do bem viver que a Fabi traz e que é o emblema da Marcha 2015, também é um conceito muito importante para as mulheres indígenas aqui na América Latina. Existe um pacto político entre as mulheres negras e as mulheres indígenas, no sentido da gente abraçar as lutas, tem algo que já há alguns anos a gente vem reforçando. Então, quando o movimento de mulheres negras abraça o conceito de bem viver, abraça também essa perspectiva, que é uma perspectiva ancestral e também ameríndia, também indígena, de se pensar um desenvolvimento não apenas econômico, mas um desenvolvimento integral, né? Então, isso tem muito a ver também com a sabedoria dos nossos povos originários. E outro comentário que eu queria fazer, porque me marcou muito, nós tivemos um projeto aqui na Oxfam Brasil, em parceria com outras organizações, há uns anos atrás, que chamava Hub das Pretas, e nós tivemos algumas ações em parceria com o mandato da Marielle. A Marielle recebeu as jovens para poder explicar o que era o dia a dia da vereadora, foi algo muito interessante. Construímos uma audiência pública em parceria também, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma pessoa política chegar num evento e ficar do início ao fim, se inscrever para falar. Para mim era uma coisa um pouco estranha, né? Quando a Marielle entrou na sala, eu imediatamente fui perguntar: Marielle, você quer falar logo? Eu não sei, acho que você está com pouco tempo. Ela disse: não, fica tranquila, eu vim para participar. Sentou na plateia, se inscreveu, ouviu atentamente todo mundo numa postura de extremo respeito e completamente diferente do que a gente está habituado, né? Quem nunca participou de um evento que o político aparece ali no início? Aliás, tem vários políticos, depois todo mundo desaparece misteriosamente quando as pessoas vão começar a falar. Então, é disso que a gente está falando, de uma postura mesmo diferenciada, de escuta, do fazer político, de construção de fato coletiva. Eu acho que é isso também que a gente está começando a acompanhar com essa ampliação de mulheres negras que estão sendo eleitas, mas é bom dizer que ainda é muito tímido, né? Por mais que a gente tenha agora um cenário com mais candidaturas, as condições são completamente diferentes de competição, porque a gente sabe que no Brasil fazer uma campanha é algo extremamente caro. E muitas pessoas, elas têm recurso próprio para poder financiar essas campanhas. Então, a gente está lidando com mulheres que são mães, que estão ali tendo que lidar com como é que eu crio meu filho e como é que eu vou à rua, não tenho acesso à internet e tenho que fazer agora a campanha online, estou sem trabalho, estou no mercado informal e estou tentando construir uma campanha. Então, são realidades muito desiguais também dessa construção e dessa trajetória política, pensando em como as outras pessoas, os segmentos mais tradicionais do nosso campo da política, constroem
as suas candidaturas e constroem essa chegada lá na Câmara, no Legislativo, enfim. Queria chamar a atenção para isso, porque parece uma coisa meio romântica. Ai, que lindo, finalmente, as sementes de Marielle, muitas mulheres, mas é bom saber que é um caminho muito árduo, é uma disputa muito difícil de se fazer interna aos partidos, por mais que a gente tenha tido essa conquista recente também no STF agora, de trazer a questão da divisão paritária do fundo e de tempo de televisão, enfim, mas ainda não é a realidade, e a maioria das pessoas que a gente vem acompanhando, seja pela agenda, pela adesão à agenda Marielle Franco, ou nos diálogos que a gente faz dentro da Oxfam Brasil, a gente percebe essa incoerência. São mulheres totalmente desestruturadas e tentando construir uma candidatura num ambiente muito competitivo e também com muitos ranços históricos do fazer político, né? É um desafio também a gente conseguir mudar essa chave e fazer com que, de fato, esse processo eleitoral ele seja mais democrático e mais participativo e mais inclusivo. Esse é um desafio também, né? Sim. Vamos tocar no tema do racismo, né? Dizer, Fabiana, a democracia chegou para os negros e negras no Brasil? Chegou só um pouquinho? Como é que é? Chegou incompleta, né? E eu acho que o que a Tauá traz, e, enfim, falando que também é um retrato do racismo estrutural na nossa sociedade, né? Quando Tauá traz esse fato sobre as eleições e sobre essas barreiras que candidaturas negras têm, e que são barreiras mesmo, né? São, enfim, é totalmente diferente você disputar uma eleição com todos os recursos ali disponíveis do partido e fora também do partido, que é importante dizer que a gente faz uma disputa muito relacionada ao financiamento público, porque o dinheiro é público, então, né, a gente fez essa disputa esse ano no TSE, fez essa incidência no TSE pela aprovação. A gente, eu digo, o Instituto Marielle Franco, a Coalizão Negra por Direitos, o Movimento Mulheres Negras Decidem, a Educafro, fez uma pressão para que isso fosse aprovado, por entendermos que o racismo presente na nossa sociedade também se manifesta nessas estruturas internas, partidárias, enfim, na própria justiça eleitoral, né, a forma que, enfim, certos ataques e certas barreiras existentes são tratadas, a celeridade que se trata um caso de violência política, que agora também é um tema muito importante que o Instituto está abordando, que, claro, né, o assassinato da Marielle é a expressão máxima do que é violência política no Brasil. Né? Um assassinato é a maior representação disso, do que é a violência contra esse corpo negro, o corpo dessa mulher negra. Mas a gente sabe que existem uma série de outras violências que são muito... enfim, que vem muito a partir do racismo existente na nossa sociedade e que chega nessas pré-candidatas, nessas candidatas e, pior ainda, nessas mulheres que são eleitas e que, enfim, teoricamente deveriam estar protegidas e que não estão, né? E que a gente vê um sistema totalmente falho que não permite nem que a gente consiga competir de forma igual, e quando chega lá, depois de todo esse percurso que é super árduo, com questões que Tauá trouxe de tenho filho, com quem que eu vou deixar meu filho para poder fazer campanha? Vou deixar de trabalhar para fazer campanha? Quem é que vai pagar? Quem é que vai botar comida na mesa? Não ganhei dinheiro do partido, não recebi nada do dinheiro do fundo eleitoral, como é que eu vou me manter nesses meses de campanha? Então, são uma série de questões que muitas vezes candidatos brancos, e isso a gente tem dados, né, falando, né? Não somos só nós que escutamos de candidaturas que, enfim, vêm denunciar muito no Instituto uma série de violências institucionais ou não, e racismo também que sofrem dentro do partido ou fora do partido mesmo, mas a gente tem dados sobre isso, né? Quando a gente vê quanto que um candidato branco recebe, quanto que uma candidatura de mulher negra, de homem negro recebe, é muito desigual isso. Então, não dá para a gente pensar que a gente está competindo de forma, enfim, de forma igual.
em condições iguais. E um outro ponto, acho que pensando também esse aspecto do racismo e também das eleições, é o quanto que é cobrado dessas candidaturas, né? Enfim, muitas vezes, quando essas pessoas vêm e colocam seus corpos, o quanto que nós mesmos de movimentos, ou o quanto que a sociedade que está ali cobra dessas candidaturas, até uma postura muito... como que eu posso dizer? De não aceitar financiamento, não aceitar doação. Mas você não pode isso, você não pode aquilo, você... E tudo mais, quando você analisa um outro candidato branco, não tem essa mesma cobrança, não tem esse mesmo interesse de criar, na verdade, outros tipos de barreiras ali quando aquela pessoa está disputando. Então, enfim, acho que são esses alguns dos reflexos do racismo que está presente na nossa sociedade e dentro de estruturas partidárias, dentro da justiça eleitoral, dentro do sistema eleitoral como um todo, não é diferente, né? E muitas vezes, na verdade, é até mais potencializado, dada ali a circunstância de uma eleição. Outro dia eu estava ouvindo um evento, a Jurema Werneck apresentando a ideia de que não dá para ser só, vamos dizer assim, não dá para fazer a defesa só da questão da discriminação racista. Você tem que se envolver também com reconhecer que a sociedade é patriarcal, é machista, né? E que então a briga pelos direitos envolve também a questão do feminismo, né? É um pacote completo, né? Quer dizer, e, inclusive, o próprio movimento negro, eu acho que está vivendo uma transformação, porque a representação mais antiga do movimento negro, das lideranças, eram quase todas homens, né? Quer dizer, e como é que vocês veem essa articulação do feminismo com a questão da negritude, com a luta pelos direitos de uma maneira geral, hein? O que você acha disso, Tauá? Estava pensando se as lideranças eram de fato homens, porque, enfim, a gente tem alguns homens que ganharam destaque, Abdias de Nascimento, enfim, mas essas mulheres, você citou a Jurema, que é nossa referência, a gente, quando vai ver os vídeos históricos de Marcha Zumbi Mais 10, das grandes mobilizações políticas dos movimentos negros, se você olhar direitinho, elas estão ali na frente, segurando as bandeiras, as faixas. Então, essa presença das lideranças de mulheres negras dentro dos movimentos negros e dentro de grandes mobilizações nacionais é algo que está muito presente na nossa história. Acho que a marcha a gente está trazendo para 2015, mas a marcha não é um fato isolado. Ocorreu o encontro de mulheres negras agora 12 anos atrás, que se repetiu há 2 anos atrás, e tem essas construções que foram sendo feitas pela Marcha Zumbi Mais 10, enfim, todos esses espaços que são, digamos, marcos históricos da luta dos movimentos negros, eu percebo que as mulheres estão ali, né? A Jurema está ali, a Sueli Carneiro está ali, a Mônica está ali de Oliveira também, a Lúcia Xavier está ali, tantas outras elas sempre estiveram ali, mas talvez por conta dessa coisa que você traz das discriminações elas estarem interligadas, né? Então, até nesse aspecto, quem ganhava o destaque como um intelectual acabava sendo um homem negro em detrimento de uma mulher negra. Então, são questões que a gente precisa olhar com uma lente diferenciada, porque para muitas pessoas o racismo ele é o xingamento, né? Então, quando a Fabi destaca as violências, a vulnerabilidade também que essas candidaturas acabam estando expostas na sua trajetória política, não é simplesmente isso. É claro que isso acontece também. Existe um descredenciamento público que traz essas pessoas como incapazes, enfim, por conta do racismo, mas a questão é mais de fundo. O racismo é como a máquina ela está engrenada, é como a coisa funciona de tal modo para estar perpetuando
perpetuando determinadas exclusões, perpetuando espaços de poder, perpetuando sistemas de privilégios e estruturas que estão colocadas no seio da nossa sociedade. É disso que a gente está falando, né? Do racismo, ele está estruturando de tal forma que, por mais que você faça os movimentos, como isso que a gente mencionou, amplia a candidatura, tenta fazer a disputa, mas a disputa você está lá atrás. As pessoas estão muito distantes de você em termos de condições, de acesso, de apoio, de suporte. Então, a estrutura do racismo, ela faz com que seja muito complicado e bem mais difícil você ter as conquistas quando seria, se você fosse primeiro uma mulher branca, no caso, e obviamente um homem branco com condições completamente diferenciadas para estar seja usufruindo os seus direitos, né, dizendo assim, ou seja, ocupando espaços de poder. E é importante dizer isso, porque participação política não é só a chegada na Câmara, no Legislativo. A participação política é estar em todos os espaços de tomada de decisão e espaços de poder. E é aí que a gente vê a questão do racismo, né? Porque a gente destacou, eu e a Fabi, que 27% da população é negra, mas quando a gente vê as pesquisas em termos de grandes direções, grandes presidentes de multinacionais que estão em postos de chefias, que estão em destaque. Agora tem uma pequena mudança no campo da comunicação, mas ainda muito tímida. Então, quando a gente vai ver essa cortina, onde estão as mulheres negras, se elas são a maioria da sociedade? Isso é o racismo. Isso é o racismo se estruturando dentro da sociedade, fazendo a máquina funcionar e fazendo com quem está à margem seguir a margem e quem está com poder ampliar o seu poder, né? Uhum. Eu queria até comentar o que estava atrás, porque é um pouco da sofisticação que é o racismo no Brasil, né? Porque atua de um jeito muito sofisticado, que é de invisibilizar. Acho que quando ela coloca, você também fala sobre, enfim, os homens negros, mas essa ausência de mulheres negras que a gente sabe que não é real quando a gente analisa esses grandes movimentos sociais, esses movimentos históricos e até os partidos políticos mesmo, né? Acho que eu ouvi de Vilma Reis, que também, enfim, quem não conhece, por favor, procure saber. Procure saber, porque é sempre um privilégio ouvi-la, mas acho que eu ouvi dela recentemente no encontro do Enegrecer a Política, falando sobre o quanto que mulheres negras sempre estiveram nesses espaços progressistas. E aí, às vezes, a gente vê, enfim, agora, né, hoje, um monte de candidatura de mulher negra, que bom, mulheres negras estão ocupando aquele espaço, estão se candidatando, mas, na verdade, elas construíram esses partidos progressistas, assim, né, pensando também um pouco sobre o que é essa representação que a gente quer, né? Que eu acho que isso também é um ponto importante quando você fala sobre desigualdade de gênero, sobre machismo, misoginia, racismo. A gente também não quer só ter um vereador, uma vereadora, uma prefeita negra. Precisa ser uma pessoa que também esteja disposta a lutar contra todas essas opressões, né? Que esteja alinhada com esse ideal ali de sociedade que a gente quer. Então, e na verdade, as mulheres negras, e aí as mulheres negras ativistas, militantes, sempre estiveram construindo esses espaços, só que talvez em um lugar que não seja, por exemplo, de uma direção. Porque acho que uma coisa interessante também sobre essas eleições é que, apesar de estar se falando muito, aumentaram as candidaturas de pessoas negras, se a gente for analisar mesmo o número, aumentou bem pouco, assim, né? De fato, acho que foi 2, alguma coisa, assim, menos de 3% a diferença. E mais que isso, quando a gente olha para prefeituras, para os cargos majoritários, né, para a disputa majoritária, isso continua igual. Assim, acho que foi na Gênero e Número que eu vi também esses dias falando que em São Paulo mais de 80% das prefeituras só tem candidatos brancos na disputa. Então, assim, como assim, né? O que é isso? Você só poder votar em pessoas brancas
para uma eleição de prefeitura, para majoritária. Eu acho que isso é um reflexo um pouco do que é esse racismo sofisticado que eu falo, que é você impedir, por exemplo, que uma pessoa negra que constrói um partido político aí de direita, de esquerda, o que for, que ele chegue, por exemplo, numa direção. Porque a gente sabe que essas decisões são tomadas, né? Esses espaços de tomada de decisão, quando a gente fala, é em cargo de empresa também, é em dirigente de partido, porque é fácil, assim, né? Não é tão fácil, mas é simples eu tenho muitos candidatos negros, beleza, mas e a sua direção? E o diretório municipal? Quantos negros que tem? Quem é que está decidindo quem é que vai disputar uma prefeitura? Quem é que vai disputar a cidade? Então, eu acho que esse reflexo, essa desigualdade, mulheres é a mesma coisa, né? Geralmente é formado principalmente por homens brancos, mulheres também são pouquíssimas, apesar da gente ter uma obrigatoriedade de uma porcentagem de mulheres nos diretórios, muitas vezes também isso não é cumprido, e encontram da mesma forma que estão encontrando hoje maneiras de não se fazer cumprir o financiamento para candidaturas negras, também encontram formas de não se fazer cumprir outras leis de participação feminina e agora de participação, enfim, de distribuição de recursos para candidaturas negras. Então, é isso, o racismo está sempre se moldando para poder conseguir estar um passo à frente, às vezes, infelizmente, dessas conquistas tão importantes que a gente consegue. Silvia, eu queria fazer um gancho rapidinho, pedir licença para fazer um gancho na fala da Fabi, porque no dia 27 nós organizamos em parceria, a Oxfam Brasil, e o Instituto Marielle Franco e o Instituto Afrolatinas, um debate entre candidatas a vereadoras negras e indígenas da cidade de São Paulo, maior cidade do país, que não tem nenhuma vereadora negra. Nós temos uma vereadora que é descendente de indígena, mas não tem nenhuma vereadora negra na cidade de São Paulo. Então, a gente promoveu um debate entre 8 candidatas. Existem mais candidatas do que essas que participam. Inclusive, no final, a gente fez um horário eleitoral que queremos, né, apresentando outras candidaturas. Um sonho de horário eleitoral, inclusive. Quem deve fazer assim. O debate é o debate que queremos, né? Então a gente está trazendo essas utopias negras para a discussão política. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente faz um debate entre mulheres negras que estão disputando a mesma cidade, o que a gente está dizendo é que tem espaço para mais de uma. Que essa lógica de que a gente precisa, então, concentrar todos os esforços para poder eleger uma mulher negra é uma lógica que está equivocada, porque nos cálculos que a gente tem, a gente percebe que o cenário é um cenário de ampliação e que existe a necessidade da gente ter mais vereadoras, no caso aqui de São Paulo, negras, até porque aquela vereadora vai acabar ficando muito isolada e não vai conseguir mobilizar as pautas sozinha. Então, é necessário que essa construção seja coletiva. Então, aproveitando aqui o espaço, viu, Silvio, para fazer esse comercial, porque aí quem quiser assistir esse debate é só entrar no canal do YouTube do Instituto Marielle Franco, que tem o debate do dia 27, que nós fizemos com essas mulheres maravilhosas. E também tem um debate anterior que foi em âmbito nacional, que vocês também podem acompanhar e conhecer um pouco de desenhos diferentes de candidatura que estão aí nessa disputa da atual eleição. E acho que importante do que a gente tentou construir, que não é um debate de confronto, mas é um debate de construção de ideias e um debate propositivo para a sociedade. Então, deixo esse convite para quem está nos assistindo, de depois ir lá procurar no canal do YouTube e assistir os debates. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais desse debate, no seguinte sentido. E aí, a Fabiana, se quiser, também entra também para complementar, porque você está acompanhando isso no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, quais são as propostas que são distintas das outras feitas por candidatas brancas, vamos dizer assim, né? Ainda que progressistas, vamos dizer assim, o que está dando identidade, o que diferencia essas candidaturas de mulheres negras? Eu acho que as pautas, elas atravessam pautas que são tradicionais, quando a gente fala sobre
gestão municipal, então é óbvio que os temas centrais, educação, saúde, são temas que as mulheres negras também carregam, mas eu acho que o diferencial não é só os eixos que elas trazem, né, nos programas, mas é o compromisso que elas carregam, que é o que a gente falou no início, eu e a Fabi. Elas estão trazendo uma fala, seja da sua comunidade, seja dos grupos que elas militam, então elas têm compromissos com essas pautas que elas estão trazendo, não são pautas de retórica, que elas sabem que tem um apelo popular e que por conta disso elas vão estar falando publicamente que, por exemplo, precisa de mais creche. Elas têm um compromisso naquela comunidade que elas vivem, elas sabem a quantidade de creche, elas sabem de como está a situação no município de uma maneira muito diferente de outros candidatos que estão bem distantes da realidade. Então, eu diria que o grande diferencial talvez não sejam as pautas, são também, né? Porque é importante a gente ouvir de que forma elas traduzem esses problemas em torno de propostas, mas para mim o diferencial, eu diria que é esse compromisso que elas carregam nessas candidaturas. Com certeza, e eu acho que para poder completar o que eu estava atrás, sobre essa questão de vivenciar os problemas da cidade, né? E o quanto que isso é diferente para mulheres negras. Falando aqui do Rio, mais especificamente, a gente tem duas candidatas aí, falando de majoritária, né? A gente tem duas candidatas mulheres negras para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a Benedita, do Partido dos Trabalhadores, e a Renata Souza, do PSOL. E são casos, assim, estou trazendo de majoritárias porque vereadoras são muitas, né? Mas, assim, são casos exemplares do que são mulheres que, de fato, vivenciaram os problemas dos quais elas estão falando, né? A própria Benedita, enfim, quando ela fala sobre a questão da saúde pública, né? E primeira infância, que também tem sido um debate muito forte, que eu, particularmente, tenho visto ser forte, principalmente em candidaturas de mulheres negras, o que, para mim, é muito simbólico, né? Da importância que mulheres negras dão, na verdade, para como que pode ser criado seu filho, a sua filha, né? O que é criar uma criança negra numa cidade que nem o Rio de Janeiro, que é tão violenta, que, enfim, que é esse caos, assim, né? Que a gente vê todo dia na TV, mas que a gente também vivencia. O que é pautar a saúde pública em municípios que, enfim, que a maioria da população às vezes é negra, e se não, que a maioria dos usuários do SUS são pessoas negras. Então, eu acho que, assim, a pessoa, né, a candidata que vivenciou aquele sistema e que sabe que realidade é essa que ela está falando, traz uma coisa inovadora quando a gente olha para outros candidatos que estão falando de problemas que muitas vezes eles não conhecem de fato e não entendem, não compreendem de fato. Mas, para além disso também, acho que é a questão da transversalidade, né? Que é mais do que a pauta política, né? Qual é a política pública que eu quero fazer, mas a forma que eu estou me propondo a fazer essa política pública, né? A forma que eu vou construir política. Isso é uma coisa que a gente traz na Agenda Marielle Franco bem forte, que eu acho que é o grande diferencial da Agenda Marielle Franco, às vezes, que no período eleitoral é comum, né? Agendas de políticas públicas para que os candidatos se comprometam. Mas a gente traz algo muito especial e que é um marco também de mulheres negras na política, que é uma forma de fazer política. A gente traz práticas para que as candidatas possam se comprometer. Então, é muito especial isso, eu acho, que é esse jeito de fazer política que é o único de mulheres negras, em especial mulheres negras ativistas, na verdade, né? Que é diferente, enfim, de mulheres brancas ou de outros candidatos brancos. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos criando uma agenda de critérios eleitorais aí. Sim. Mas eu queria trazer a questão da política na sociedade, né? Quer dizer, por exemplo, agora a gente viu as eleições na Bolívia, né? Que só foram respeitadas porque tinha 150 bloqueios de estradas
feitos pelos povos originários lá, pelos indígenas, né, dizendo que tinha que ser limpa a eleição, né? Ou a aprovação do plebiscito no Chile para fazer a nova Constituinte, depois de um ano de mobilização que continuava agora com dezenas de milhares de pessoas nas praças, né? Quer dizer, como é que vocês estão vendo a organização do movimento negro, particularmente, por exemplo, das jovens mulheres negras, né? Como uma construção de uma potência? Tá acontecendo isso? Quer dizer, nós, na sociedade nós estamos assistindo a alguma mudança nesse sentido da construção de atores coletivos ou não? Acho que eu posso falar, talvez começar a falar. Eu faço parte do Mulheres Negras Decidem. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a resposta é sim, né? Eu tenho visto, e não só tenho visto, mas tenho visto, assim, não só fazendo parte, mas, de fato, acompanhar essas movimentações, né? De coletivos, de movimentos sociais, de pessoas que já tinham seu ativismo, muitas vezes até individual. E aí, falando de jovens mulheres negras, né? Esse ano, em maio, no meio ali da pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, mas estava ali no pico, aquela loucura. O movimento Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle Franco, a gente fez uma pesquisa, que é a pesquisa Mulheres Negras Decidem para Onde Vamos. Nós entrevistamos ativistas, mulheres negras de todo o Brasil, perguntando para elas, fazendo quase que uma linha do tempo, né? De onde partimos, então, entendendo qual é o perfil dessas ativistas, mulheres negras, como estamos atuando, e aí fazendo essa discussão forte sobre o papel das mulheres negras frente à pandemia da Covid, porque eu acho que analisar isso também, né? O papel das mulheres negras no enfrentamento dessa pandemia esse ano ajuda a entender também o cenário que a gente vai poder ter nessas eleições daqui a algumas semanas. E, por último, perguntando para onde vamos. Então, quais são as pautas prioritárias para essas mulheres negras? E aí eu trago isso porque a gente conseguiu alguns dados bem interessantes sobre exatamente essas movimentações que já estavam acontecendo de ativistas negras, com foco na disputa eleitoral, mas também com foco no enfrentamento ali, né, desses principais problemas estruturantes da nossa sociedade. E a gente conseguiu ver, na verdade, Silvio, que, por exemplo, existiam muitos projetos acontecendo. Hoje a gente pode citar o próprio Enegrecer a Política, que o movimento Mulheres Negras Decidem faz parte, que está pautando esse voto, né, em mulheres negras, o Vote em Negra, que é da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Aí agora eu vou fazer a propaganda, porque, gente, quem não conhece, assim, tem live, tem material, tem dossiê, tem essa pesquisa de relatório, tem muita coisa produzida, e produzida nessas condições, né, de pandemia, enfim, que a gente sabe que é algo atípico. A gente não está fazendo construção política em um cenário padrão, normal, né? A gente está construindo algo extremamente potente em condições extremamente adversas, e ainda assim nós, movimentos de mulheres negras principalmente, estamos conseguindo fazer. Então, acho que isso diz muito sobre a disposição mesmo que esse movimento social histórico no Brasil, mas esses movimentos também jovens que surgem agora estão tendo para essas eleições. O próprio Fórum Marielles, enfim, Me Representa, que também tem essa articulação com a pauta negra, o Instituto Marielle Franco com a Agenda Marielle Franco, com a própria plataforma antirracista nas eleições, tem feito todos esses movimentos com foco nas eleições municipais. E aí eu acho isso importante porque isso mostra que não só a gente está tendo candidatas de mulheres negras, né, colocando ali, indo para essa disputa institucional, mas também um movimento social forte, apoiando e construindo ali, lutando pelas condições necessárias para que, no final, né, no dia 15 de novembro, ou 5 de novembro, agora esqueci a data da eleição, mas que no dia da eleição a gente não tenha só, tivemos um aumento de candidatas, mas que a gente tenha mulheres negras eleitas.
porque é muito distante você ter um aumento de candidaturas. Você ter um aumento de candidaturas não significa que você teve um aumento de elegibilidade daquelas mulheres. E eu acho que o que os movimentos sociais e organizações, né, da sociedade civil, como a própria Oxfam Brasil e o Instituto, quando fazem esses debates, o que a gente está promovendo é que se tenha, de fato, ao fim das eleições, mais mulheres negras, mulheres indígenas eleitas, e que a sociedade também passe a reconhecer, né, esse grupo como um sujeito de transformação da sociedade, que traz, de fato, soluções. Eu vou dar só um exemplo, um dado do Mulheres Negras Decidem Para Onde Vamos, que eu achei fantástico, porque isso eu estou falando de uma pesquisa feita em maio, que quando a gente perguntou para essas mulheres negras ativistas, quais são as pautas prioritárias para um futuro pós-pandemia? As 3 pautas prioritárias que elas trouxeram, número 1, né, fortalecimento de uma saúde pública gratuita universal, do SUS. Número 2, educação popular, né, um fortalecimento da educação pública, educação popular. E o 3, que para mim foi surpreendente, foi a defesa dos povos tradicionais. Então, é essa agenda das mulheres negras, né, mulheres negras ativistas do Brasil, é essa agenda que a gente está tentando implementar com essas candidaturas, e é isso que a gente está passando para a sociedade, em forma de relatório, em forma de live, em forma de campanha, para que a sociedade também acredite nessa agenda transformadora que as mulheres negras, enfim, estão apresentando, né, para a gente. Muito bom, muito obrigado. Olha, a produção já está dizendo que nós estamos chegando perto do fim do nosso programa, né? Tem aí uns 3 minutos. Como você já apresentou essa visão aí partindo do Rio, eu queria pedir a Tauá que completasse, né, essa fala, falando um pouco do nível de organização que vocês percebem das jovens mulheres negras, se isso tem alguma novidade, né? Uns 3 minutos, Tauá, nós não temos mais que isso. Não, perfeito. Até porque a Fabi já foi brilhante, conseguiu fazer um levantamento de diferentes frentes e iniciativas que a gente tem hoje no campo nacional, como ela falou, produzindo conhecimento de qualidade, pesquisas, trazendo dados estatísticos, agregando informações de qualidade em tempos de fake news, né? Então a gente tem materiais aí com muita qualidade para poder adensar esse debate público. E eu só destacaria a Coalizão Negra por Direitos, que quando lança essa campanha com racismo não há democracia, ela chama a atenção de que a gente precisa trazer esse debate para o centro. É necessário que a gente, para poder pensar qualquer mudança no país, qualquer aprofundamento de democracia, qualquer avanço que a gente mire, dentro do momento que a gente está vivenciando, se não for trazendo a questão do enfrentamento ao racismo para o centro do debate, não haverá mudança. Né? A gente só consegue uma mudança efetiva se a gente conseguir se comprometer com essa luta antirracista, e se comprometer com a luta antirracista é fazer com que essa eleição, particularmente, não passe em branco. Então, já é uma convocatória que eu faço para quem está nos assistindo, de a gente realmente abraçar essa mudança que a gente está querendo, e isso passa por eleger pessoas negras, mulheres negras, para nos representar devidamente. Então, deixo essa chamada. A Oxfam Brasil não faz parte da Coalizão Negra por Direitos, mas a Coalizão Negra por Direitos nos referencia. A gente vem acompanhando desde o início da criação e, de fato, agrega muitos movimentos ali, tem toda uma mobilização que é bastante coletiva e representativa. Acho que foi muito assertiva essa iniciativa de criar a coalizão como um grupo que vai estar condensando a diversidade também que existe dentro do movimento negro. Não sei se você percebeu, Silvio, mas eu falava em movimentos, né? Não é um movimento só. Então, um pouco isso, e agradecer, deixar um abraço para vocês, dizer que foi um grande prazer participar desse debate novamente. Gente, quem quer agradecer sou eu. Quero agradecer muito a Tauá Pires e a Fabiana Pinto pelo trabalho que tiveram de se disponibilizar, participar, trazer toda essa riqueza de reflexão. E agradecer também a você que está nos assistindo e acompanhando esse debate. Né? Semana que vem tem mais. Muito obrigado.
Obrigado.